Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Se você estiver vendo este vídeo pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao meu perfil do Instagram. Se você estiver vendo este vídeo pelo Instagram, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que me agrada muito na área do exercício físico, que é exercício e diabetes do tipo 2, especificamente musculação e diabetes do tipo 2. Mas antes de eu começar a conversar com você sobre isso, antes de eu começar a mostrar como a musculação é importante para tratar diabetes do tipo 2, deixa eu dar aquele meu velho golinho na água para poder me acalmar, ficar tranquilo e a gente começar a conversar sobre esse assunto muito interessante. Vamos lá. Não dá pra gente imaginar um diabético do tipo 2 sem fazer atividade física, já que a atividade física é um ponto extremamente importante para o tratamento da diabetes do tipo 2. Falando em diabetes do tipo 2, ela é uma doença multifatorial. Isso significa que vários fatores de risco interagem determinando o aparecimento da diabetes tipo 2. Então eu não posso falar, muita gente pensa isso, né? Que um indivíduo desenvolveu diabetes do tipo 2 simplesmente porque ele come excesso de carboidratos, especificamente açúcares refinados. Essa é uma meia verdade, né? Porque esse também é um fator de risco, mas não apenas um fator de risco. O indivíduo não desenvolve diabetes do tipo 2 simplesmente por isso, mas por uma somatória de fatores de risco. Então existem alguns fatores de risco que são incontroláveis, que não são ligados a estilo de vida, e fatores controláveis que são ligados ao estilo de vida. Dentre os fatores incontroláveis, aqueles não ligados ao estilo de vida, você tem a genética e o envelhecimento. A genética, se você tem alguém na família com diabetes do tipo 2, principalmente com um grau de parentesco muito alto, tipo pai e mãe, sua chance de ter diabetes do tipo 2 aumenta. Se você está num processo de envelhecimento, tipo 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, sua chance de desenvolver diabetes do tipo 2 também aumentam. Mas existem os fatores controláveis, os fatores relacionados ao estilo de vida. E dentre esses fatores, aí entra a dieta inadequada. E quando eu falo em dieta inadequada, não é uma dieta apenas rica em carboidratos refinados, em açúcares refinados, mas também uma dieta rica em gorduras. Essa dieta rica em gorduras, associada a um alto grau de inatividade física, de sedentarismo, que é um outro fator de risco, colabora para o excesso de peso corporal e a obesidade, que é um fator de risco importante para a diabetes do tipo 2. Então você tem aí a alimentação inadequada, você tem um sedentarismo, que é um fator de risco importante, determinando esses dois primeiros, determinando o excesso de peso e a obesidade. Então você tem três fatores de risco bem importantes aí, né? Excesso de peso, obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada. Somado a isso, hoje a gente está vivendo uma epidemia de restrição e privação de sono. As pessoas estão dormindo pouco e dormindo mal, e vários estudos já têm demonstrado uma relação entre restrição e privação de sono e o aparecimento da diabetes do tipo 2. Então observe que você tem vários fatores de risco, né? Genética, envelhecimento, alimentação inadequada, excesso de peso e obesidade, sedentarismo, restrição e privação de sono. Portanto, ela é uma doença multifatorial. E se ela é uma doença multifatorial, o seu tratamento também é multifatorial. Então, não posso pensar em tratar diabetes apenas utilizando, por exemplo, antidiabéticos orais, como, por exemplo, a metformina, que é o antidiabético mais prescrito para tratar diabetes do tipo 2. E nem posso pensar em tratar diabetes do tipo 2 utilizando só insulina. Se necessário, né? Porque muitas vezes o antidiabético do tipo 2, ou melhor, o antidiabético oral, como a metformina e a insulina, são desnecessários, principalmente se o indivíduo estiver no começo da doença. Então, quando eu penso em tratar diabetes do tipo 2, eu preciso pensar num tratamento também multifatorial. Então, vai entrar aí o antidiabético oral, caso haja necessidade, ou a insulina também, caso haja necessidade, mas tem que entrar aí uma alimentação adequada, tem que entrar atividade física. Qualquer tipo de atividade física é importante, qualquer tipo de atividade física, inclusive, é melhor do que nenhuma, e uma melhor regulação do sono, dormir melhor. E claro, reduzir o peso corporal, reduzir a quantidade de gordura corporal. Então, quando você trata diabetes do tipo 2 de uma maneira multifatorial, o seu tratamento é mais efetivo. Então, vamos focar na questão da atividade física, do exercício físico. Vários estudos científicos, inclusive várias diretrizes científicas de órgãos de saúde importantes, inclusive órgãos ligados a diabetes,
tem demonstrado a efetividade da atividade física, do exercício físico, tanto no contexto da prevenção quanto no contexto do tratamento da diabetes do tipo 2. A atividade física, ela tem se mostrado muito eficiente para tratar a diabetes do tipo 2. E aqui o foco do vídeo é falar sobre o efeito da musculação, porque durante muito tempo se falou para o tratamento da diabetes apenas no exercício aeróbico, se recomendava apenas o exercício aeróbico. Depois passou a se recomendar o exercício aeróbio e introduzir a musculação ali como um complemento ao treinamento aeróbio. E de alguns anos para cá, talvez 20, 15 anos para cá, começou a surgir estudos mostrando a efetividade da musculação, apenas da musculação, para o tratamento da diabetes. Eu não estou dizendo que o aeróbio é ineficiente. Eu não estou dizendo que você não pode juntar as duas coisas. Eu estou falando que se você preferir, se você desejar, você pode usar apenas a musculação para tratar a diabetes do tipo 2, porque a musculação é eficaz neste sentido. E estudos científicos demonstrando isso é o que não falta na literatura científica. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês agora um estudo que foi publicado por pesquisadores australianos no ano 2021, portanto no ano retrasado. Esse estudo foi uma revisão sistemática e meta-análise publicada numa revista específica na área de pesquisa e tratamento da diabetes. E como foi uma meta-análise, esses pesquisadores australianos pegaram 26 estudos, que quando juntavam esses 26 estudos, davam um total de 1.489 participantes que foram submetidos a intervenções com musculação, comparando musculação com outras intervenções relacionadas a exercício para o tratamento da diabetes do tipo 2. Mas, na verdade, eu não posso usar o termo tratamento da diabetes do tipo 2, porque esse é um termo mais complexo, envolve uma série de fatores. Na verdade, eles quiseram ver o papel da musculação nos níveis de hemoglobina glicada, que é um marcador de controle glicêmico. Antes de eu prosseguir, deixa eu te explicar o que é hemoglobina glicada, porque talvez se você for leigo, esse termo seja muito novo para você. Vamos pegar duas medidas aqui, glicemia e hemoglobina glicada. Glicemia é a taxa de açúcar no sangue, que você geralmente quando vai fazer um check-up ali, o médico pede a tua taxa de glicemia. Só que o problema é que a glicemia, o valor que você pega ali da glicemia, ele é um valor meio que agudo. Ou seja, a glicemia que você mediu, que você vai medir amanhã de manhã, por exemplo, ela diz respeito ao que você fez basicamente no dia anterior. Então, tipo assim, se tu tá em jejum de 8 horas, se você é uma pessoa normal e saudável, tua glicemia vai dar ali de 70 e pouco, 80 e pouco, 90 e pouco, mais ou menos por ali, tá? Mas se você é uma pessoa saudável, mas na noite anterior àquele exame você foi para uma festinha de criança, comeu muito doce, pode ser que tua glicemia dê alterada. E mesmo assim dando alterada, isso não significa que você é um diabético, significa apenas que na noite anterior àquele exame, você foi para uma festinha de criança. Aí vamos para a hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? É um marcador de controle glicêmico que diz respeito à média das glicemias nos 3 meses antecedentes. Então, quando eu pego um valor de hemoglobina glicada, vou falar para vocês já sobre essa questão dos valores. Quando eu pego um valor de hemoglobina glicada, aquele valor corresponde a como as minhas glicemias se comportaram 2, 3 meses antes. Então, um exame de hemoglobina glicada, os valores de hemoglobina glicada dizem de uma maneira mais assertiva se você é diabético ou não. Porque se esse valor der alterado e você se enquadrar como diabético do tipo 2, significa que você está com a glicemia alterada há pelo menos 2, 3 meses. Então, provavelmente você é um diabético do tipo 2. Aí precisam se fazer outros exames para ter uma certeza maior sobre essa questão. Então, por exemplo, a tua glicemia, se você é uma pessoa saudável, a tua hemoglobina glicada, ela tem que dar abaixo de 6. Se ela der 6,0, significa que possivelmente você já é um diabético, talvez um pré-diabético, né? Um pré-diabético. A partir de 7, você já seria diabético. E a partir de 10,0, você já é um diabético maltratado. Então, grava que a hemoglobina glicada é a média das minhas glicemias nos 2, 3 meses anteriores àquele exame. Beleza? Então, vamos lá. Esse estudo que eu estou mostrando para vocês, ele comparou, ele viu a efetividade
da musculação, ou melhor, ele quis ver o papel da musculação nos níveis de hemoglobina glicada em diabéticos do tipo 2. E aí, como foram 26 estudos, eles tinham intervenções bem variadas. Por exemplo, tinham estudos que submeteram os indivíduos à musculação durante 8 semanas, por 8 semanas, ou seja, aproximadamente 2 meses. E tinham estudos que submeteram os indivíduos a treinamento com musculação por 14 meses, ou seja, 1 ano e 2 meses. Né? Então, tem durações bem variadas. E quais foram os resultados? Basicamente, 2 resultados importantes. O primeiro, quando se compara a musculação com o controle, a musculação se mostrou efetiva no tratamento da diabetes do tipo 2, no sentido de reduzir a hemoglobina glicada. Mais uma vez, só repetindo, quando se comparou a musculação com os grupos controles, a musculação se mostrou efetiva na redução da hemoglobina glicada. Agora vamos lá. Quais foram esses grupos controles? Esses grupos controles foram formados por exercício aeróbio, por exercícios simulados, no caso eles imitaram os exercícios de musculação, mas com uma carga muito leve, uma carga inócua, que não fazia efeito nenhum. Exercícios realizados em casa, né, exercícios leves realizados em casa, e treinamento isométrico, que é quando você contrai a musculatura sem movimentar os músculos. Então, comparado com essas formas de exercício, a musculação tem se mostrado mais efetiva em reduzir a hemoglobina glicada, portanto, em promover controle glicêmico. E um ponto muito importante nesse estudo é que esses pesquisadores demonstraram que houve uma relação entre maior ganho de força e maiores reduções na hemoglobina glicada. Ou seja, eles viram que os estudos que demonstraram maior ganho de força a partir da musculação eram exatamente aqueles diabéticos que tinham os melhores controles na hemoglobina glicada, ou seja, eles demonstraram uma relação entre ganho de força e controle glicêmico, de forma que, mais uma vez, os indivíduos que mais ganharam força eram exatamente os indivíduos que tinham os melhores controles glicêmicos. Então vamos lá para algumas observações. A primeira observação, a observação mais geral aqui, é que realmente exercício físico é um ponto muito importante para promover controle glicêmico em diabéticos. Diabéticos do tipo 2 precisam fazer exercício físico. Se você me perguntar qual é o exercício, eu digo de cara para você qualquer um que você geralmente mais gosta. Então você pode fazer exercício aeróbio, você pode fazer exercício combinado, que é quando você faz musculação e aeróbio na mesma sessão de treinamento. Você pode fazer o treinamento concorrente, que é quando você faz aeróbio e musculação ou na mesma sessão ou em sessões separadas. Você pode fazer hidroginástica, pilates, treinamento funcional e musculação apenas. Não dá para imaginar um diabético do tipo 2 sem fazer exercício. Se você é diabético do tipo 2, não dá para você tratar a tua diabetes apenas tomando remedinho, apenas tomando insulina ou apenas tomando insulina e fazendo dieta. É preciso fazer outras intervenções para tratar a diabetes de uma maneira mais efetiva, já que ela é uma doença multifatorial. Então, se ela é multifatorial, o seu tratamento também é multifatorial. Então, tem que controlar a glicemia fazendo dieta, né, se alimentando de forma adequada, tem que controlar o sono, tem que tomar o remédio caso haja necessidade, tem que tomar insulina caso haja necessidade e tem que fazer exercício físico. Quanto à musculação, a musculação tem demonstrado uma eficácia muito legal no tratamento da diabetes do tipo 2. Aqui eu mostrei um estudo, mas a literatura tem uma porrada de estudos, inclusive com treinamento de musculação com cargas altas, treinando com altas demandas de esforço. A musculação ela tem um ponto importante nessa história, porque ela consegue promover um controle glicêmico através de 2 mecanismos. Quando você está contraindo a musculatura, vê que coisa interessante. Por que a atividade física, por que exercício físico é indicado para o tratamento da diabetes do tipo 2? Porque quando o indivíduo está contraindo a musculatura, o que acontece? Dentro da tua musculatura você tem umas estruturas proteicas chamadas de GLUT4. GLUT4 ele é captador de glicose. Então a função dele é a seguinte: ele está lá na tua célula, ele está lá no citoplasma. Quando você começa a fazer contração muscular, ele se transloca do citoplasma para a membrana plasmática e aí ele consegue captar glicose do meio extra para o meio intracelular, ou seja, ele consegue captar glicose do sangue para o músculo, e aí o músculo metaboliza essa glicose. Quando você está fazendo atividade física, esses GLUT4 se translocam de uma maneira mais eficiente para a membrana plasmática e consegue captar glicose. Então, teu músculo consegue captar glicose de uma maneira mais eficiente. Você fazendo aeróbio, você fazendo treinamento combinado, você fazendo musculação, não importa.
Agora, quando você faz musculação, além dos GLUT4 se translocarem do citoplasma para a membrana de uma maneira mais eficiente e captar glicose, você consegue aumentar a quantidade de GLUT4, sabe por quê? Porque um dos efeitos fisiológicos crônicos da musculação mais tradicionais, né, mais comuns, é a hipertrofia muscular, ou seja, o crescimento muscular, você ganha massa muscular. Quando você ganha massa muscular, teu músculo cresce, logo a quantidade de GLUT4 também aumenta. Então, além de você ter GLUT4 mais eficientes, se translocando de uma maneira mais eficiente para a membrana plasmática captando mais glicose, você tem uma quantidade maior. Pensa no GLUT4 como se fossem soldadinhos, né? Então você tem soldados mais eficientes e numa maior quantidade. Coisa que o aeróbio, por exemplo, não consegue fazer, porque o aeróbio não promove o aumento da massa muscular. Pelo menos não na mesma magnitude que a musculação. Por isso que a musculação é importante para o tratamento da diabetes tipo 2. Além dela conseguir aumentar a atividade dos GLUT4, ela consegue aumentar a sua quantidade. Ela aumenta a atividade e a quantidade desse GLUT4. Então você consegue captar a glicose de uma maneira mais eficiente. Portanto, diabéticos do tipo 2 precisam treinar força. E além disso, diabéticos do tipo 2 precisam ganhar massa muscular. E um outro ponto importante, que é a relação entre ganho de força e controle glicêmico, né? Muitas vezes a questão não é nem fazer atividade física, né? Nem simplesmente contrair a musculatura, mas essa atividade física, esse exercício físico, essa forma de treinamento, ela tem que vir acompanhada de alguma alteração fisiológica crônica, como por exemplo, ganho na capacidade física. Então quando a gente pensa em musculação, a alteração fisiológica crônica mais comum é o ganho de força. Então talvez a questão não seja nem simplesmente fazer musculação, mas essa musculação, ela tem que te proporcionar ganho de força. Porque a partir do ganho de força, você consegue controlar mais eficientemente os teus níveis de glicemia. Você consegue controlar de forma mais eficiente a hemoglobina glicada. Você fica com um controle glicêmico melhor. A mesma coisa a gente pode falar para o exercício aeróbio. A questão não é simplesmente fazer exercício aeróbio, mas ganhar capacidade cardiorrespiratória, ganhar VO2 máximo. Quando você ganha capacidade cardiorrespiratória, você melhora algum parâmetro de saúde. Quanto à musculação, mais uma vez, a questão não é simplesmente fazer musculação, mas ganhar força a partir da musculação, e aí você consegue melhorar um parâmetro de saúde importante, como por exemplo o controle glicêmico, ok? Então, só para encerrar aqui, diabéticos precisam fazer exercício, diabéticos precisam fazer força, diabéticos precisam ganhar massa muscular e diabéticos precisam ganhar força se desejarem ter um controle glicêmico mais efetivo, ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.